para começar a ver mais essa quarta, nós vamos falar sobre um crime que está sendo intitulado por alguns analistas como cangaço digital. E quando eu falo em cangaço, os moradores aqui de Criciúma sabem muito bem o que é, né, pessoal? Este ano completa 5 anos do assalto em Criciúma, que resultou no roubo de 130 milhões de reais da sede da Tesouraria Regional do Banco do Brasil. Foi chamado, na ocasião, de novo cangaço. E, na época, os bandidos munidos de armas de grosso calibre cercaram a cidade, explodiram caixas eletrônicos. Gente, fizeram o terror, inclusive reféns, né? E no cangaço digital, criminosos eles fazem cyberataques, roubando instituições financeiras. Na semana passada, ocorreu um dos maiores ataques já registrados no setor financeiro brasileiro. Foi um ataque cibernético aos sistemas de uma empresa de tecnologia que presta serviços a bancos. O montante, 530 milhões de reais. Esse valor foi roubado de contas, né? Que eram reservas de bancos que foram lesados, que mantém no Banco Central essas contas para cumprir exigências legais. Vocês entenderam que a dinâmica é um pouco a mesma, né? Os criminosos atacam os bancos, né? Essas instituições financeiras. Nós vamos entender um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre isso, sobre segurança digital, com quem investe já, né? Com quem tem justamente um pouco para esse lado, já tende para esse lado no que diz respeito a investimentos, e ele que é educador financeiro. Estamos conectados com Leandro Benincá. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo a Ver Mais. Olá, Gisele, tudo bom? Boa tarde. Prazer estar aqui virtualmente com você hoje. Pois é. Bom, eu me estendi um pouquinho na explicação para contextualizar o telespectador, para fazer uma comparação, né? E aqui em Criciúma sabemos bem o que significa o novo cangaço, esse crime, né, que nos aterrorizou. Mas esses ataques cibernéticos a instituições financeiras, a bancos, são preocupantes na sua avaliação como uma pessoa que investe bastante no âmbito digital? Claro, claro, são extremamente preocupantes porque eles escancaram a falta de segurança do sistema financeiro que a gente utiliza todos os dias, né? Que a gente ali como praticamente refém. Hoje em dia você quase não tem alternativa a não ser utilizar o sistema bancário, como por exemplo o Pix, né? Que faz parte do sistema bancário, que vem lá do Banco Central. Então a gente é praticamente refém disso, a gente precisa usar isso todos os dias. E aí é um indício desse tão forte de que, às vezes, toda a segurança está lá na mão de uma pessoa que não tem lá essas qualificações para cuidar de uma responsabilidade tão grande, é claro que levanta um monte de preocupações. A gente fica com aquele pezinho assim atrás. É por isso que a gente convidou também você para, né, além de investidor, uma pessoa que conhece bastante, né, essa questão de investimentos digitais. Mas assim, imagina, se grandes instituições estão vulneráveis, imagina nós, meros mortais. E aí, vamos lá? Esse é o ponto. Então, esse problema, por exemplo, esse roubo agora dos 500 milhões, para as pessoas físicas, para os usuários do sistema, não gera absolutamente nada. A gente, mesmo que esse dinheiro tenha sido tirado de algo que você tinha algo a receber, para você não muda nada. Não mudou nada. Porque o banco custodiante ou as instituições custodiantes que são responsáveis por isso, a segurança e a responsabilidade deles. Mas a gente está muito vulnerável nas nossas pessoas físicas aqui. Essa maquininha aqui é uma máquina de abrir espaço para as pessoas pegarem o nosso dinheiro. Então, isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, né? E esses ataques, eles podem impactar diretamente a vida das pessoas comuns, né? Como você falou aí, a questão do celular. Isso, e o que a gente precisa entender é que o tipo menos comum de se roubar dinheiro de alguém, o menos comum de todos, é esse tipo de ataque meio cinematográfico, de hacker, né? Que é alguém lá invadir, quebrar uma senha e acessar um servidor e conseguir desviar o dinheiro. Em geral, esse é o tipo menos comum e o menos perigoso, porque esse realmente é o cangaceiro digital que vai fazer lá na instituição. Quando é com a gente, quando é com a pessoa física, sabe como é que acontece? A gente que entrega a chave do cofre para o bandido. É a gente que faz isso. O maior risco está em nós mesmos entregarmos a chave do cofre para o bandido. Como? Às vezes clicando numa mensagenzinha daquelas de bom dia, família, né? Uma mensagem linda para você aqui nesta linda quarta-feira.
e aí você vai lá e clica na mensagem, a mensagem é fraudulenta e rouba os seus dados e ali foi. E Ou você acontece. cai num golpe de alguém te ligando. Olá, Gisele, você é a Gisele Descosta, você tem conta no banco ABCD, não tem? A Sim. sua conta é número 1234, não é? Eu estou aqui te ligando, eu sou o seu gerente, Leandro, aqui, e eu estou te ligando porque você tem uma falha de segurança. Olha, confirma para mim os 4 dígitos que eu vou te mandar agora aí na mensagem. Aí você Nossa. confirma os 4 dígitos, Aí pronto. porque o cara tinha os seus dados. Então, esse tipo de golpe, que é uma manipulação basicamente social, Sim. a pessoa te manipula socialmente, na conversa, no papo. Ela te manipula no papo. No papo. Esse é o mais perigoso. Sim, com certeza. É o que Clicar em afeta a link gente. que você não conhece, sabe? Atender pessoas que você não conhece. Esse é o maior risco hoje em dia. Sim, mas ao mesmo tempo a gente fica apreensivo no sentido de que, por exemplo, grandes instituições, até mesmo o Banco Central, estarem com essas vulnerabilidades também, né? Quer dizer, a segurança digital, né, principalmente no que diz respeito a grandes investimentos, deve ser também preservada até como forma de que o país ficar bem, né? Você está morando fora do país, né? Sim, eu moro na França faz um ano já. Sim, e como é que é aí na França? Existe também esse tipo de roubo ao estilo La Casa de Papel, né? Falando dos espanhóis aí, né? A Casa de Papel baseado em alguma coisa na Espanha, né? Mas Sim. é impressionante o quanto no Brasil a segurança e a parte de tecnologia, né? A parte de tecnologia financeira é avançada. Sim. Ela é extremamente avançada, tá? Então, tem coisas que a gente já faz no Brasil há muito tempo e que a Europa começa a implantar no último ano, nesse ano, 2 anos atrás. Olha Né? só. Então, a gente tem um sistema bancário muito robusto, muito eficiente no Brasil, retrato de que os bancos no Brasil são as maiores empresas, né, do Com país, certeza. eles ganham muito dinheiro, então eles se preocupam mais com isso. Você não vai encontrar em outros países os bancos como as maiores empresas do país, como é o caso do Brasil. Do Brasil, então, né? isso se reflete, lógico, isso se reflete Sim. no dinheiro que eles têm para investir nesse tipo Sim. de coisa. Mas existe golpe. Eu passei por um recentemente aqui na França, eu abri uma empresa aqui e meu advogado fez o processo, fez todo o processo de abertura da empresa, e antes de os meus documentos da empresa formais chegarem, chegou uma carta na minha casa, na verdade chegou 3, mas Sim. primeiro chegou uma, depois chegou as outras 2, chegou uma carta na minha casa com meu endereço, os meus dados e tal, e uma espécie de boleto, na França não tem boleto, mas é uma espécie de boleto para você pagar de uma taxa para a minha empresa. Aí eu liguei para o meu advogado e falei, cara, o que é isso, né? Não falou dessa taxa e tal, 200 e poucos euros? Aí ele, não, paga que isso é golpe. Nossa. Alguém tem acesso aos dados da sua abertura de empresa, Tá. com esses dados ele emite um boleto, e assim, esse boleto é inofensivo, mas se você pagar, pagou. Olha só que interessante, né? Não é só no Brasil, a gente às vezes Não é fica só no Brasil. até a síndrome do vira-lata, né? Mas, ó, relato, né, do Leandro lá da França, né? Para finalizar, nosso bate-papo muito bom, acabou que o tempo foi indo, mas assim, você é investidor de Bitcoin e tal, que também é um universo ainda para muitos, principalmente para os brasileiros ainda meio novo tal. A segurança dentro desse mercado? Ah, bacana, bacana. Eu sou investidor no mercado financeiro tradicional, faz Sim. mais de 10 anos, né? E de cripto mais recentemente. O que acontece? O mundo cripto, ele justamente foi criado, né? As criptomoedas, Sim. Bitcoin e tal, ele foi justamente criado para tentar tirar um pouco desse poder da mão dos bancos Sim. e dos governos e trazer essa segurança toda, essa responsabilidade toda para a rede. Então, ao invés de confiar que alguém, por exemplo, esse caso dos 500 milhões Sim. lá do cangaço digital, né? Alguém era responsável, você imagina, uma pessoa era responsável por cuidar. Ela tinha a senha lá, ela tinha a chave do cofre, né? Ao invés de fazer isso, o mundo cripto faz com que a rede toda seja responsável por essa segurança. Sim. A rede toda. Então, para uma transação acontecer, ela tem que ser transparente, a Sim. rede toda precisa ficar sabendo, e a rede toda serve como um grande cartório para qualquer transação que você faça. Entendi. Infinitamente mais seguro do que Sim. qualquer sistema bancário. Sim, eu acho que a gente pode voltar a falar sobre isso em outra oportunidade. Eu acho bem interessante mesmo, até para desmistificar, pessoal. Novas realidades surgem, a gente tem que perder medos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar informado, principalmente para não abrir essas portas para os criminosos, no caso do que falamos anteriormente. Leandro Benincá,
Sucesso aí na França. Volte sempre, vou te chamar mais, tá? Pra gente conversar de tudo um É um pouco. prazer falar com você, seja pessoalmente aí no estúdio, quando eu estiver em Criciúma, Então ou tá. seja aqui do outro lado do oceano, eu estou sempre à disposição. Valeu, querido. Beijo. Demais, que sorriso maravilhoso, trazendo informações importantes pra gente.